Hoje nós vamos desvendar 7 segredos do Vaticano, fica até o final nesse vídeo. No coração da cidade do Vaticano, onde a história e o mistério se entrelaçam, residem 7 segredos ocultos, guardados por séculos pelos muros sagrados. Ao longo dos anos, esses segredos foram sussurrados em corredores escuros e bibliotecas empoeiradas, alimentando lendas e teorias da conspiração. No ano de 1923, o padre Benício, um estudioso do Vaticano, descobriu um antigo pergaminho que continha uma série de enigmas. Era a chave para os 7 segredos. Ao decifrar os enigmas, o padre Benício se viu envolvido em uma trama complexa que o levou pelas sombras da história do Vaticano. O primeiro segredo era o paradoxo de Cristo. O pergaminho afirmava que Jesus era tanto humano quanto divino, desafiando a própria definição de divindade. A resolução do enigma levou o padre Benício à descoberta de um manuscrito antigo, perdido por séculos, que detalhava a vida de Jesus antes de seu ministério público. O segundo segredo era a localização da Arca da Aliança. Segundo a tradição, a arca continha os 10 mandamentos e era uma fonte de poder divino. O padre Benício descobriu que a arca havia sido escondida dentro das paredes do Vaticano, protegida por um sistema de labirintos e armadilhas. O terceiro segredo era a verdade por trás da morte de João Paulo I. O Papa João Paulo I morreu repentinamente em 1978, e sua morte foi cercada de mistério. O padre Benício descobriu um documento confidencial que sugeria que o Papa havia sido assassinado por causa de suas tentativas de reformar a Igreja. O quarto segredo era a existência de uma sociedade secreta dentro do Vaticano. Essa sociedade secreta se dedicava à preservação do conhecimento antigo e tinha laços com as mais importantes famílias da Itália. O padre Benício descobriu que essa sociedade havia protegido os segredos do Vaticano por séculos. O quinto segredo era a verdadeira origem do Santo Graal. O padre Benício descobriu uma série de documentos que sugeriam que o Santo Graal não era um cálice, mas sim um objeto muito mais poderoso e misterioso. O sexto segredo era a localização de um tesouro perdido. O padre Benício descobriu que um tesouro havia sido escondido dentro das catacumbas do Vaticano. O tesouro continha artefatos incalculáveis, e sua localização era um mistério por décadas. O sétimo segredo era a profecia do fim dos tempos. O padre Benício descobriu um documento que continha uma profecia sobre o fim dos tempos. A profecia era confusa, cheia de símbolos e metáforas. Ao desvendar os 7 segredos, o padre Benício percebeu que o Vaticano não era apenas uma instituição religiosa, mas também um guardião de mistérios ancestrais. Ele descobriu que os segredos estavam interligados e que eles continham uma mensagem profunda sobre a natureza da fé, da humanidade e do poder. O padre Benício decidiu compartilhar suas descobertas com o mundo, apesar do risco que isso representava. Ele sabia que a verdade poderia mudar a forma como as pessoas veem o Vaticano e a história da humanidade. Sua história é uma aventura épica, repleta de mistério, intriga e a luta entre a fé e a razão.